Agora nós vamos voltar aqui e falar de um assunto que essa semana criou uma certa polêmica aqui. Estou convidado com o Rafael Diniz, ele é o presidente do Sindicato dos Policiais Civis, e eles já vinham trabalhando nas redes sociais sobre esse problema. É o seguinte: nós vamos ter um prêmio de valorização para os servidores. Mas quando a gente olha lá na lista, os policiais civis estão fora. E você disse, olha, tem alguma coisa errada aí, não tem? Ou muita coisa? Boa tarde. Muita coisa. Primeiramente, boa tarde, Adailson. Mais uma vez a gente está aqui no programa Gazeta Entrevista. É uma satisfação, né, um privilégio estar aqui mais uma vez podendo falar para a nossa categoria, primeiramente, para os policiais civis, né, representando mais de 1.000 famílias em todo o estado, bem como também a população acreana. Então a gente quer mandar um abraço aos nossos colegas da capital, do interior, os nossos irmãos aposentados, e para a gente trabalhar especificamente essa pauta da VAP, que nem o Adailson bem mencionou. O que acontece? Nessa semana, o nosso governador Gladys Cameli, ele anunciou, né, publicamente o prêmio, né, da valorização da produtividade para os servidores da segurança pública. E aí, mais um ano, na verdade, não é recente, né, desde quando houve aí a questão do ingresso do governo Gladys Cameli, a Polícia Civil ela é excluída dessa valorização, né? Então a gente tem alguns pontos, né, a revelar aqui para a população entender, aos nossos irmãos parlamentares também, os deputados, que porventura ainda desconheçam um pouco de como está acontecendo, e também informar aos nossos policiais civis. O governo, quando ele mencionou, ele fez público lá o vídeo. Porque o governo fez uma nota dizendo o seguinte, que vocês fizeram um acordo abrindo mão dessa... Isso, a gente vai explicar o que aconteceu. Quando o governo fez o vídeo, ele, de forma bem categórica, ele excluiu, ele não falou Polícia Civil. E de imediato, mais um ano, na verdade, a gente fez uma nota de repúdio, né? Porque a gente entende que a própria Constituição Federal fala que a Polícia Civil ela faz parte do CISP. Então a gente tem a questão de igualdade, na verdade. Nós somos, a gente acha que é válida a questão da valorização para os nossos corrimões da segurança pública, porém a Polícia Civil também faz parte desse CISP. O que ocorreu, e aí a nota do governo foi infeliz, né? A nota assinada pelo secretário Donadoni. Não sei se foi ele que redigiu a nota, talvez redigiram para ele e teve alguns equívocos na nota. Não se deve nenhum respeito pelo gestor da pasta, né, que é o delegado Henrique Maciel, porque se fosse perguntar o que o delegado titular hoje, que é o representa a Polícia Civil, acha sobre a VAP, ele mesmo já declarou que a Polícia Civil tem sim, na visão do gestor da casa, direito à volta da VAP. O governo não respeita nem o CISP, né, nem o seu secretário de segurança, nem o sistema que compõe a segurança pública. O governo desrespeita, porque também já foi público e notório que todo o CISP está no site oficial da Secretaria de Segurança, também é a favor do retorno. O que aconteceu em 2017? E aí eu vou fazer algumas ponderações da nota do governo, que rebateu a nossa nota pública. Primeiro o governo falou que foi uma negociação em 2017, e aí é verdade, porque naquele momento o sindicato, as associações tinham o poder de negociar com o governo. Hoje nós não temos. Não existe negociação com o governo do estado do Acre hoje na gestão Gladys Cameli. Então foi feito o acordo na época. Isso, mas só para ficar entendível, ninguém em sã consciência, nenhum sindicato abre mão de direito. Numa negociação, foi aberto naquele ano? Em 2017. Especificamente para aquele ano. Isso. O que aconteceu? Naquele momento, quem lembra, estava um período de negociação entre as categorias. E num período de negociação existe a chamada o perde e ganha. Você, para avançar, e como a gente avançou, naquele período nós éramos uma das 10 maiores remunerações no tocante à Polícia Civil do país. Hoje nós somos 23º, um dos últimos, quando a gente faz a relação entre Polícia Civil do país, né? Então, naquele momento, optou-se, junto com a categoria, o sindicato, que a nota quis botar a culpa no sindicato da época. Eu jamais vou ser leviano de falar que a culpa foi dos colegas, porque toda a decisão do sindicato tem a anuência da categoria. Certo. Então, a categoria entendeu naquele momento que sim, abriríamos mão daquele momento, né, por uma outra vantagem. Por uma coisa maior, exatamente. Outra coisa errônea e inverídica, que o senhor Donadoni assinou a nota em nome do governo, é que a VAP foi incorporada ao salário. Negativo. A VAP não foi incorporada no salário naquela época, né? Foi uma outra negociação e a gente abriu mão naquele momento pela negociação da VAP. Então, existem algumas verdades na nota do governo e algumas inverdades lastimáveis, confundindo até os nossos colegas policiais civis por vezes. Agora, o que ele estava falando é o seguinte, que para fazer esse pagamento para vocês precisa agora de uma lei específica. Bem, dá tempo ainda a fazer isso? Com certeza. Na verdade, o que falta, Adailson, é interesse político, né? Lógico, a gente também entende, e aqui também a gente não vai ser lei fiscal, claro, e aí impacta.
O problema é que é uma situação que o governo já tem ciência, pelo menos a equipe de governo. Eu não sei se o governador Gladys Cambilli está sendo bem assessorado para as pautas quando chega para ele o tomada de decisão. Mas, praticamente, o que precisa ser feito, Adailson? Na verdade, não é nem uma criação de lei, é revogar um quesito que está na nossa lei, no nosso PCCR de 2017, onde diz lá no parágrafo 5º, no parágrafo 2º do artigo 5º, o seguinte, que a Polícia Civil, ela naquele momento não faz jus à VAP. Então, não precisa aprovar uma lei, e sim revogar, que automaticamente a Polícia Civil volta à questão da VAP. O que nos parece, aí eu não vou saber responder para você, é que existe uma clara política de desvalorização da Polícia Civil. O staff do governo está querendo matar a Polícia Civil na unha. Então, assim, essa história de que tem que fazer um projeto de lei, às vezes é vontade, é revogar o quesito que está lá, a Assembleia já está ciente do que está acontecendo, e a partir do ano que vem a Polícia Civil volta para a VAP. Presidente, eu só tenho uma dúvida aí. Vocês já sabiam dessa cláusula que tinha lá. Não dava para antes já ter feito essa revisão, ter feito essa mudança? Com certeza, e é muito pertinente a sua pergunta. Aqui tem um processo SEI que eu tenho como provar, já encaminhei os deputados, um processo SEI que foi iniciado em 2021. Então já é conhecimento da Sejusp, da parte interna da Polícia Civil, o diretor-geral já sabe dessa demanda, a parte técnica da Polícia Civil. Existe um parecer jurídico, né, da própria Polícia Civil que diz que não tem impedimento nenhum da VAP. Já foi feito o levantamento de impacto financeiro, de quantos policiais vão receber e o valor. Então, assim, o que falta aqui, a gente tem que tratar claro, tanto a equipe de governo tem que ser honesta com a população e com os próprios policiais civis, e nós, o que está faltando para a VAP retornar, e eu digo assim, não é pelo valor, não, também, porque a VAP não é a única luta da Polícia Civil. Nós estamos sendo preteridos em todas as outras áreas. Não teve reajuste. Naquela época desse acordo, Adailson, a alíquota era de 11%, hoje está 14%. Então, ninguém pode ficar atrelado ao passado. O que foi bom para a nossa categoria e foi uma vitória, não pode a gente estar sendo penalizado porque era aquilo que a gente conquistou no passado. Agora, você falou para mim o seguinte, que a sua categoria, além dessa perda aí da VAP, você já vem perdendo ano a ano muito do salário. Você me falou para mim que você chega a ser o 27º em pior salário do país. Isso, na verdade, hoje a gente está alcançando um dos piores, né, no levantamento nacional, né? E o que a gente faz no nosso pedido, e aí também a gente tem que entender o cenário, não é nem um reajuste salarial, é recomposição inflacionária, ou seja, a inflação ela vem corroendo ao longo dos anos, então hoje já está um pouco mais de 20% aí, e esse reajuste que o governo dá para todas as categorias, fatiado em 5% até 2026, nem de longe cobre o que a inflação está corroendo. Então, inclusive, o governo do estado ele pratica ilegalidade, porque a questão da recomposição inflacionária também é lei, e nem isso o governo do estado dá para a Polícia Civil. Quantos servidores públicos da área da Polícia Civil vão ficar prejudicados sem o pagamento da VAP? Exatamente 1.125, ou seja, toda a Polícia Civil não ganha a VAP. Entra delegado, escrivão, entra todo mundo. Isso, o que acontece? Dentro da Polícia Civil nós temos os PCCRs diferentes. E aí eu já entrei em contato com a DEPOL, né, que representa os delegados. Vou conversar com o nosso colega Timóteo do Bem dos Peritos, porque assim, a gente não vê nenhuma movimentação deles. Nós representamos a base. E a gente vai pedir até para a equipe de governo e para a equipe da Assembleia que seja modificado para a base, que até o impacto financeiro é menor. Se os delegados e os peritos acham que está bom sem a VAP, a gente não vê nenhuma movimentação deles, o Simpol acha que por justiça não está bom. Né? Não é o valor em si que vai ser pago, mas porque, até para a gente informar também a população, as outras forças, Adailson, olha a complexidade do negócio, eles só recebem a VAP por conta dos números que a Polícia Civil dá. Olha a antagonia disso. Nós produzimos para o Estado, somos uma das polícias mais bem vistas do país, a Polícia do Estado do Acre, e na hora de valorizar, o governador Gladys Cambilli vai na imprensa, faz toda o marketing, a pompa, e não cita a Polícia Civil. Para ficar bem claro, a nota do governo possui inverdades para confundir, né? E o que a gente pede é que seja corrigido isso aí o mais rápido possível. Não é formalizar uma nova lei, e sim apenas revogar um quesito que foi colocado na lei de 2017. Pois é, e os deputados não poderiam se mexer para isso? Isso. Na verdade, a gente já está em contato imediato desde o ano passado, já é ciência também daquela casa. A gente provavelmente na semana que vem vai ter uma reunião, mais uma vez, com as comissões lá do parlamento, e a gente vai sugerir. O papel do sindicato ele não é só trazer o problema, a gente vai sugerir também uma solução, né, e a gente vai acompanhar. Então não cabe que a população fique ciente do que está acontecendo, né, é justa a reivindicação
da Polícia Civil de fazer parte também da valorização da Isso tem que ser produtividade. rápido, nós estamos em novembro já, daqui a pouco é dia 15 de novembro. Né? Exatamente. Para esse ano praticamente já foi, porque agora já vai ser pago. Então, a não ser que seja um interesse muito grande do governo, que honestamente falando, eu não vejo esse olhar diferenciado do governador para a Polícia Civil. Mas que se possa corrigir, se não para agora, já para o ano que vem, né? Porque já tem um impacto financeiro. Então, mais uma vez, a gente tem que ser honesto, e a equipe do governo, a gente quer entender que o governador está sendo muito mal assessorado, mais uma vez, a gente quer crer que o governador não sabe disso. Não existe essa questão de burocracia de lei, não. É somente revogar um artigo e ver a questão do impacto. Ah, presidente, mas tem a questão da lei de responsabilidade fiscal, nós sabemos. Então vamos fazer um pacto, porque não é possível que o governador vai passar 8 anos e essa lei de responsabilidade fiscal não chegue no valor aceitável. Mas assim, para você discutir a lei de responsabilidade fiscal, você teria que discutir porque vai pagar as outras categorias também. Isso. Porque elas também não poderiam receber. Isso. Porque vai passar, já está passando. Isso. Então não dá para dizer assim, vou colocar a culpa em vocês. Ou dá para todo mundo ou não dá para ninguém, não é verdade? Agora, o que eu não entendi mesmo é porque, por exemplo, a Casa Civil vai receber R$ 3.293 e os outros servidores R$ 1.800. Qual é a diferença? Eu acho que vocês, por exemplo, têm um trabalho muito mais contundente para o Estado do que quem está lá na Casa Civil. Isso não desvalorizando o trabalho deles. Isso é uma pergunta que o nosso secretário da Casa Civil, né, que assinou a nota também, o senhor Donadoni, ele teria que responder o porquê que o valor que é pago para o policial militar, para o bombeiro, para o policial penal, e que não é pago nem para o policial civil, que é um valor de R$ 1.800, e por que para a Casa Civil, os colegas que trabalham lá, não claro que não. Os colegas que estão lá, mas ganham quase 2 vezes mais, quase 4 mil, 3.200 e pouco o valor. Exatamente. Então, são essas incoerências e injustiças. O que a gente quer tratar aqui, Adelson, eu acho que mais uma vez, a gente agradece o espaço, é para explicar. A VAP, mais uma vez, é uma injustiça que a nossa categoria está vendo. E essa injustiça, ela mostra muito bem a forma que o governador e a sua equipe trata a Polícia Civil. Como eu falei, nós, como policiais civis, nós estamos sendo penalizados pelo governador, não se sabe o porquê. Se atrelam até na própria nota pública deles de uma conquista lá atrás, isso é verdade. Né? Mas a gente vai ser penalizado, quer dizer, todo o governo do governador Gladys e sua equipe, porque a gente conquistou lá atrás. Então, assim, a gente tem essa sintonia com as outras forças, temos boa relação com os nossos co-irmãs PM, bombeiro, Polícia Penal, e a gente quer o sistema de segurança fortalecido. Quando o governo tem essa ideologia ou esse propósito de para que uma força tem que estar boa, a outra tem que estar ruim, que é o que está acontecendo com a gente hoje, quem sai ganhando com isso e sofrendo, quem ganha é o crime organizado e quem sofre é a população estadual. Agora, Rafael, vocês também vêm fazendo um outro trabalho que eu acho muito importante e interessante, que é cobrar também as estruturas das delegacias. E eu acho que graças ao trabalho de você houve um pequeno movimento, mas melhorou mesmo ou não? Muito pouco, como você falou. A gente, desde o início desse ano, na verdade, a gente tem a Operação Padrão, né, que é reconhecida até nacionalmente, né, pelas nossas ações. Graças a Deus, com a categoria na capital, no interior do estado, a gente acabou de mais uma vez fazer uma visita, né, nas delegacias, conversando com os colegas, Adailson. E realmente, a gente trabalha 2 eixos, né, a questão de valorização salarial, que depende também das forças políticas do governo, a VAP é um fator disso, e as melhorias administrativas que diz respeito ao nosso coordenador, que é o diretor-geral. Então existe muita mazela, os colegas realmente trabalham no osso, as estruturas, em grande maioria, são precárias. Você também que está na ponta, você acompanha lá o jornalismo. Eu acompanhei alguma coisa, as imagens que vocês enviaram. Vocês fizeram um trabalho interessante. Isso. Vocês, na verdade, saíram passando, não foi, nas delegacias? Isso. Nossa diretoria é uma diretoria atuante. Inclusive, queria mandar um abraço aí para o meu vice-presidente, que está aqui, o nosso colega Iane, secretário-geral da FEPOL Norte, meu tesoureiro, o Wilson. Então, a gente é atuante, né? A gente foi nas delegacias da capital. Tem obras, como você falou, a Operação Padrão trouxe resultados, a DEFLA foi reformada, né? Teve incêndio, reformou a atuação nossa. Cadeia Velha ali também está sendo reformada. Agora tem delegacias na capital que parece que não acaba nunca. Tucumã está lá abandonada, né? A terceira regional que foi da Aberta Sendo começou uma obra, nunca acabou. E no interior pior ainda. Esse prédio aqui está abandonado, esse que fica no bosque aqui, onde funciona a que é para ser a corregedoria da Polícia Civil também. Então, assim, tudo isso, Adário, que a gente está falando, mostra o respeito e o descaso que o governo do Estado está tendo para a nossa parte da Polícia Civil. Infelizmente, a gente sempre fala direto para o governador, isso aqui é uma oportunidade para falar para ele, que ainda dá tempo. Né? Toda vez que a gente consegue conversar com o governador, ele fala, isso ele sabe disso. Olha, eu tenho uma dívida com vocês, né? Eu tenho uma dívida com a Polícia Civil e eu preciso pagar essa dívida.
Eu só espero, governador, que essa dívida só consiga pagar até 2026, que é quando acaba o seu mandato. Sabe, eu estou juntando todas as suas falas desde o início aqui. Se isso está já no meio dos policiais civis, eu imagino que hoje são trabalhadores que estão desanimados. Com certeza, e adoecendo. Esse seu discurso é da grande maioria mesmo Com dos policiais? certeza, a gente fala pela categoria. E é lastimável a gente ver colegas no interior do estado, por exemplo, a gente visitou agora Cruzeiro do Sul, a Regional do Juruá, principalmente, que é a mais distante e é a mais preocupante. A delegacia de Rodrigues Alves, na verdade, não existe, né? Era para ter sido entregue em dezembro do ano passado, já vamos fazer um ano de atraso. E hoje os colegas de Rodrigues Alves, que fazem um excelente trabalho, a gente viu, hoje mesmo vi uma prisão lá em Parceria de Rodrigues Alves, e não tem nem onde trabalhar, trabalha num local de 4x4, alugado. No tempo desse, correu o risco até de cortar a luz. Então, assim, é um descaso total. Cruzeiro do Sul e IML também caindo aos pedaços. Colegas do IML trabalham atendendo o Regional do Juruá e Itarauacá em Vira. Falta efetivo policial, o salário defasado. Enfim, nós vivemos um caos na Polícia Civil. É necessário uma intervenção já do governador Cláudio. E o que a gente vê com a VAP, que essa é só a ponta do iceberg, a VAP, a VAP ela demonstra claramente o desrespeito que a equipe, eu quero acreditar que a equipe de governo, e passe para o governador, botando uma dificuldade onde não existe, tem para a Polícia Civil. Se você me perguntar, presidente, mas por que esse descrédito por parte do governo da Polícia Civil? Eu, sinceramente, não sei lhe responder. Então, eu queria te agradecer aqui pela sua presença, pelo bate-papo. Espero que esse recado chegue até o governador Gladson Cameli e possa resolver. Eu acho que a Polícia Civil, como a Polícia Militar, vocês terminam sendo um para-choque do Estado em muitos problemas. E aí não dá para tratar essa categoria como se ela fosse menor do que as outras. Isso, Boa sorte na luta. Queria agradecer, Adailson, mandar um abraço e dizer para os policiais civis, se mantenham mobilizados. Na semana que vem vamos estar na Assembleia Legislativa para trabalhar esse tempo da VAP. E se a gente convocar, por favor, vá lá na Assembleia, vamos fazer um movimento. Quem não é visto não é lembrado. Não basta somente nossa diretoria estar lá de para-choque e os colegas nas delegacias. Fiquem atentos ao chamado do seu sindicato. Obrigado, então. Olha, daqui a pouco a gente vai para o intervalozinho rapidinho, aí você vai tomar uma água e volta e nós vamos falar sobre amanhã vai ter um grande encontro entre todos os prefeitos de Rio Branco, os que foram reeleitos e os novatos, para que eles possam tomar aí uma injeção de gestão para não ter problemas futuros com o Tribunal de Contas, com a própria Justiça. Então, daqui a pouco eu